Então, essa aqui é nosso primeiro exemplo, tá? Só recapitulando aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo ele fala o que? Nós temos retas paralelas cortadas por transversais, e aí a gente monta, faz a multiplicação cruzada, né? Faz igual a gente é acostumado a resolver a regra de 3. Aí aqui observem que eu primeiro simplifiquei o 15 com o 5, tá? E aí simplificando 15 e 5 por 5 fica 3 e 1. E aí é só multiplicar, né? Só vai sobrar o 3 e o 6. 3 vezes 6, 18. 18 dividido para 3 dá 6. E aí a gente chega ao nosso resultado. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Escolher um aqui interessante. Bom, vamos escolher um que envolva o valor total. Não lembro se a gente já fez esse exemplo aqui. Pode ser que a gente já tenha feito, mas é bom a gente relembrar também, por causa da importância de saber fazer todos os métodos, né? Então, esse exemplo aqui é interessante pelo seguinte, ele dá o total do segmento, Então, a gente tem aqui, deixa eu riscar um pouquinho aqui, a gente tem o total do segmento, daqui para cá vale 21, tá? Aqui vai uma dica, tá? Quando estiver dando total igual tá aqui, é importante que você tenha em mente o total daqui também. No caso aqui o total vai valer 7, tá? E aí é só armar a conta. Primeiro a gente vai fazer o x, né? X sobre o total que é 21, ele vai ser igual a 2, já que o correspondente do x é o 2, sobre o total que é 7. Não confundam isso aqui com a necessidade de você colocar o 5 aqui embaixo, porque não faz sentido nenhum. Porque se você coloca o 5 aqui embaixo, você tem que colocar o y. E aí você vai ter duas variáveis para fazer o teu cálculo. E aí lembre-se, quanto mais variáveis você vai colocar, mais complexo, né? Mais difícil vai ficar o teu cálculo. Então a gente vai optar por primeiro achar o x e depois o y. E aí o processo de resolução desse aqui é aquele processo, né, tradicional, só multiplicar cruzado. 7x igual a 41. 42 na verdade. E aí passa o 7 dividindo. X é igual a 42 dividido para 7. Olha, o número que eu multiplico por 7 que dá 42 é o 6. Então x vale 6. Tá bom? Então achamos o x. E como que eu faço para encontrar, né, determinar o y? Também é tranquilo. Eu vou pegar o y e fazer y sobre o total, 21, é igual a 5 agora, porque o 5 é o correspondente do x, do y, sobre o total que é 7. E aí, eu vou fazer isso aqui de um modelo diferente. Como eu quero saber o valor da variável y, eu só vou passar o 21 para o outro lado multiplicando. Eu não vou multiplicar cruzado aqui. Eu vou passar só o 21 para o outro lado multiplicando. Então fica 5 vezes 21 dividido para 7, tá? Então, 5 vezes 21 vai dar 105. E 105 dividido para 7 vai dar 15. Tá? Aí nós encontramos o resultado. Bom, você não precisaria calcular dessa forma, tá, gente? Bastava você ter uma observação boa e verificar o seguinte, Eu sei que o x mais o y vale 21. Eu quero saber o y, então eu vou passar o x para o outro lado subtraindo. Se eu sei que o x vale 6, então y é 21 menos 6. Eu não preciso fazer a proporção aqui, eu não preciso usar o teorema de Tales aqui. Basta eu fazer a subtração aqui, no caso. Eu vou encontrar o mesmo resultado, claro, né? Tem que ser o mesmo resultado. Mas a gente não precisaria estar calculando, tá? Novamente aqui o teorema de Tales, pois já que nós temos uma soma nesse formato, bastava a gente substituir aí. Então a gente encontraria o resultado de maneira bem tranquila, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Não, tá tudo ótimo. Tranquilo, né? Então eu quero todo mundo tirando 10 nessa parte aqui, viu, gente? Essa é a parte da nossa prova mais fácil, tá? É o conteúdo mais fácil, eu acho que a gente estudou até agora, né? Teorema de Tales aí
É bem tranquilo. Então, todo mundo tirando 10. Ó. Olha só. O segundo exemplo aqui, nós vamos ter o mesmo formato do anterior. Tá? Eu vou pegar o x sobre o total, que é 52. E aí eu vou observar o seguinte, ó. O correspondente do x aqui é o 4. Então vai ficar 4 sobre o total. O total aqui é 13. Então aqui vai ficar 4 sobre 13. Aqui eu vou fazer semelhante ao que eu fiz aqui, ó, no y. Eu não vou multiplicar cruzado. O que eu vou fazer? Eu só vou passar o 52 para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 4 vezes 52 sobre 13, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu economizo ter que passar depois o 13 de novo dividindo, tá? É mais rápido a solução. E aí, 4 vezes 52 vai ficar 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 5, 20. Então, 208 dividido para 13. E aí é só fazer a divisão. Eu vou pegar e dividir primeiro 20. Ó. 20 dividido para 13 dá 1. E vai sobrar 7, né? Porque de 13 para completar 27. Então, fica 78. E aí, 78 dividido para 13. Vamos fazer aqui, né? Porque eu não sei fazer muito bem de cabeça esse trem. Aqui vai ficar 1 vezes 13, vai sobrar 7, e aí baixa o 78. Bom, aí agora eu vou multiplicar por 6, ó, porque eu sei que 6 vezes 3 dá 18, então, já que provavelmente o número é exato, né, então já tinha ideia mais ou menos que o valor era esse. Então, o resultado aqui é 16 para o x. Aí eu observo, claro, um ponto muito importante. Ó. Se eu sei que o x é 16, eu vou só completar aqui o y para chegar no 52. Então, o y ele vai ser os 52 menos os 16. Portanto, o y ele vai ser igual a quanto? Ó? 52 menos 16. Vou pegar um emprestado aqui. 12 de menos 6 dá 6, e aqui ficou 4, 4 menos 1, 3. Então, significa dizer que o y vale 36, e aí eu obtenho o valor do x e eu obtenho o valor do y. Pode multiplicar cruzado, igual a gente já aprendeu, ou você pode simplesmente passar para o outro lado multiplicando, já que no final das contas, se você multiplica cruzado, ó, multiplicou cruzado, depois tem que passar o 7 dividindo de novo. Então, você economiza tempo, né? Só passando por outro lado multiplicando. Gente, ficou alguma dúvida? Tá. Ficou uma minha. Tem uma situação em que o x ele não multiplica cruzado, não só o x, mas a conta não multiplica cruzada? Ou isso já é em outra conta? Nesse conteúdo aqui, a gente só multiplica cruzado, tá? A gente pode optar por não multiplicar cruzado, igual eu estou mostrando aqui, mas o processo de resolução sempre envolve a multiplicação cruzada, nesse conteúdo, porque você sempre vai montar as duas frações. Por exemplo, a segunda parte, ó, nesse contexto aqui, para encontrar o y, não precisa fazer multiplicação cruzada igual a gente viu aqui. Mas pelo menos uma das duas, ou x ou y, você tem que encontrar primeiro multiplicando cruzado. Uhum. Por mais que o desenho seja diferente. Ó. Vamos ver um formato um pouco diferente para o desenho aqui. Ó. E aí vocês vão perceber que mesmo o formato do desenho seja um pouco diferente, isso não vai modificar na estrutura da resolução. Esse exemplo aqui vai mostrar isso pra gente, ó. Calcule o valor de x, ó, x, y e t nessa figura, sabendo que as retas R, S, T e U são paralelas, tá? Ou seja, a gente vai utilizar aqui a noção do teorema de Tales para poder encontrar, tá? Eu vou fazer de azul o x e vou mudar as cores para cada uma das variáveis aqui, ó. Então, para montar o x, o que eu vou usar? Eu vou usar esse daqui, o x e o 4, e aí eu vou pegar como regra o 10 e o 5. Uma observação muito importante, eu poderia pegar o 6 e o y, já que eles estão na mesma transversal aqui, tá? Alguma dúvida? Isso aqui eu vou fazer passo a passo, porque
ela é um pouco diferente das outras em relação a como monta, porque tem mais informações. Por que eu vou usar o x, o x e o 4, o 10 e o 5? Porque observem comigo, ó, se eu usar o 6 e o y, eu vou ter duas variáveis e aí eu não chego ao resultado do meu cálculo, tá? Então, por isto, eu vou estar utilizando o x e o 4 aqui e o 10 e o 5. Aqui observem, gente, ó, eu vou fazer vou armar a conta só com eles, ó. Se eu armar a conta só com eles aqui, se eu tivesse o desenho só com eles, vocês observariam isso aqui, ó. Digamos que daqui 2 anos vocês fazem o Enem e cai uma questão como essa, ó. Lembrem-se, se você observar o fator multiplicativo, ó, qual que é o fator multiplicativo aqui do 5 para o 10? Não é o 2? Então isso significa dizer que daqui para cá você vai multiplicar por 2 também, ó. Ou seja, eu não preciso fazer o cálculo para descobrir, por exemplo, que o x vale 8, tá bom? Só você olhando aqui, você vai notar que o fator multiplicativo aqui é o 2. E além disso, ó, o y aqui, se você prestar bastante atenção, você vai encontrar que, como o y está embaixo, ó, então o fator aqui vai ser o fator, né, 2, então isso aqui é 6, aqui tem que ser 3, ó, porque 3 vezes 2, 6. Então você vai conseguindo, né, você vai perceber que em alguns momentos você não precisa fazer todo o processo de cálculo naquele formato padrão bonitinho, mas a gente vai fazer no formato padrão bonitinho, porque como vocês receberam o cronograma da Nilza, é necessário que tenha os cálculos, tudo bonitinho e tal. Então vamos lá. Como que eu chego na solução deste probleminha aqui? Vamos começar pelo x. Então, armando o x, fica x sobre 4 igual a 10 sobre 5. Multiplicação cruzada. Então, multiplicação cruzada, nós teremos 5x igual a 40. Agora é só passar o 5 dividindo. Então, quando eu dividir o 5, 40 dividido para 5, 8. Tá? A gente chega no x igual a 8. Bom, como que eu faço agora a conta do y? Então, vou pegar aqui, ó, o y e o 5 sobre 10. Então, fica assim, ó, 6 sobre y. Aí eu observo, ó, o correspondente do 6 é o 10 e o correspondente do y é o 5. Multiplicação cruzada. 10y igual a 30. Então aqui você vai observar que você pode simplificar aqui o 0 com 0. Então o y é 3. Ou passa o 10 dividindo. 30 dividido para 10, 3. A gente chega no resultado que eu mencionei com vocês. Agora vai vir um ponto mais diferente de todos, né? Que é o t. Como que eu faço para descobrir o t? Ó? O t, eu vou pegar o t e eu vou pegar o 6. Tá bom? O t e o 6. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui, o t e o 6, e aí o correspondente do t, ó, é o 12, e o correspondente do 6 é o 10. Então aqui quando eu for fazer o t, eu faço 6, ó, vou fazer 6 sobre t igual a 10 sobre 12. Esse aqui vai ser o único que vai dar um valor diferente, porque você não consegue um fator multiplicativo inteiro, né, direto do 10 para o 12. Então, como não tem esse fator multiplicativo aí, por isso que vai dar mais diferente de todos aqui. Então, fazer o cálculo aqui, vai ficar 10t igual a 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72. E aí, o t é igual a 72 dividido por 10. Divisão por 10 é bem simples, tá? Porque se eu tenho um zero embaixo, eu vou ter somente uma casa decimal, e aí vai ficar 7,2 o valor da variável t, né? Da incógnita t aqui no nosso problema. Pessoal, ficou alguma dúvida? Sempre fique atentos para o fator multiplicativo, porque o fator multiplicativo é o que vai indicar para a gente qual vai ser o melhor aqui para nós utilizarmos, tá? Então tenha cuidado na hora de qual você vai ter que escolher aqui para poder chegar no resultado correto, tá bom? Por exemplo, você não pode pegar o t sobre 6
E como o correspondente do T é o 12, você colocar aqui, por exemplo, o 12 e o 5, tá? Porque o correspondente do 6 seria o 10, aí você chegaria numa solução totalmente errada, tá? Então, essa aqui é a nossa respostinha, né? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma. Diga aí. Sobre o menos 6 sobre Y. É, como que. Não é menos 6, não, é de- 6 só, tá? Ah, tá. Porque eu tô com uma setinha ali, verdade. É, como que 10Y igual a 3, igual a 30 deu Y igual a 3? Pensa um pouquinho, Lucas. 10. Pensa um pouquinho que você vai perceber por quê. Pode continuar. Pode, né? Então tá. É só passar dividindo, Lucas. Mas eu entendi todas as outras contas. Tranquilo. Não, aqui, Lucas, é só você passar dividindo. É porque o que acontece, Lucas? Com o tempo, é claro que assim, às vezes a gente não consegue perceber algumas coisas de cara, mas com o tempo vocês vão se habituando a fazer os cálculos de maneira um pouco mais direta. Justamente porque algumas coisas se tornam repetitivas. Ó, por exemplo, 5x igual a 40. Então aqui, o processo que a gente aprende seria x igual a 40 sobre 5, que vai dar 8. Então você vai perceber que toda vez que você passar dividindo, você vai ter que dividir. Então você já divide direto. Igual aqui, ó. Aqui eu coloquei, mas eu poderia ter colocado já o resultado. Porque algumas coisas se tornam repetitivas, tá? Por isso que quando a gente aprende multiplicação cruzada, o professor primeiro ele coloca assim pra gente, ó. 10 vezes y igual a 6 vezes 5, que seria isso aqui, ó. Aí vai dar 10y igual a 30. Então a gente tá pulando esse passo aqui. Por quê? Porque a gente já sabe que vai ter que multiplicar. Da mesma forma que na divisão. Já sabe que vai dividir, então pode coisar. Aí pode dividir já direto. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Gente, quando nós temos equações, ó, do primeiro grau, equações do primeiro grau são esse tipo de equação aqui. Lembre-se que nós estamos estudando também função do primeiro grau, tá? Então ela tem uma correspondência um pouco parecida. Mas pense no seguinte, ó, toda vez que eu tiver isso aqui, ó, por exemplo, 3x mais 6, e aqui do outro lado eu tiver, sei lá, x mais 2 mais 6, por exemplo, olha só o que você pode fazer, ó. Você pode cancelar aqui o 6, ó, se tiver igual dos dois lados. E aí você vai ter 3x igual a x mais 2. Aí você passa o x para o outro lado subtraindo. 3x menos x igual a 2. E aí vai ficar 2x igual a 2. Tá? Aí você pode cortar, ó, simplificar o 2 com 2. Mas no caso aqui a simplificação vai dar 1, né? Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque quando você passar esse 6 para o outro lado aqui, ó, ele vai vir subtraindo. Ó. Você passa o x para cá negativo. Vamos repetir aqui, ó, o 2 mais 6. E esse 6 passa para cá subtraindo. Ó. Ou seja, no final eles vão cancelar. E aí 2x igual a 2. Aí passa o 2 dividindo, fica 2 dividido para 2, que dá 1. Então você pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, se você tiver, sei lá, 30x igual, sei lá, 120, você pode cortar o zero. Por que você pode cortar o zero? Porque quando você fizer o 120 dividido para 30, é isso que você faz, ó, você corta o zero. E aí 12 dividido para 30, 4. Você pode fazer você pode efetuar algumas simplificações antes de efetuar o cálculo para teu cálculo ficar mais simples, ficar mais fácil, tá? São algumas propriedades que a gente pode estar utilizando e aí quando a gente estiver fazendo aqui os exercícios, se aparecer eu vou mostrando para vocês. Bom, vamos resolver agora dois exemplos que envolvem triângulos, tá?
pois a gente viu também, junto com o teorema de Tales, a semelhança de triângulos, tá? Então, vamos fazer aqui semelhança de triângulos, tá bom? Eu já vou colocar 2 exemplos de uma vez aqui, para, né, a gente já chegar ao resultado aqui de maneira bem tranquila. São 2 questões diferentes, tá? Uma não tem nada a ver com a outra, só o conteúdo que é o mesmo, mas são 2 questões diferentes, ó. Na 18 diz assim, ó, nessa figura aqui, esse lado aqui, ó, o DE é paralelo a esse aqui. Porque o que ele está querendo dizer é que no nosso problema, se nós fôssemos utilizar aqui o teorema de Tales, ele estaria estruturado da seguinte maneira, pessoal, ó, tá? Seria equivalente ao teorema de Tales. Por isso que ele está colocando nessa expressão aí. Aí eu vou só rearmar aqui a continha para vocês perceberem aqui o processo, tá bom? Vejam que essa questão é um pouco diferente das outras, porque nós temos x em cima e embaixo. Porém, o processo de resolução é o mesmo, tá? Você vai colocar, ó, x sobre x mais 3 igual a 10 sobre 15. Alguma dúvida? Bom, então como que resolve isso? Multiplicação cruzada. 15x. E aqui eu vou colocar, ó, 10. E aí eu vou colocar entre parênteses porque tem 2 termos, ó, x mais 3. Bom, por que tem que ficar em parênteses? Porque tem 2 termos. Então 10 está multiplicando o x e está multiplicando o 3 ao mesmo tempo. Aí o processo posterior é fazer distributiva, tá? O chuveirinho. E aí nós temos 15x igual a 10x mais 30. Agora a gente vai passar a letra de um lado, né, e deixar o número do outro. Então vai ficar 10x menos 15x menos 10x igual a 30. A subtração vai dar, vou fazer aqui em cima, a subtração vai dar 5x. E aí é só pensar um pouquinho, né? Passa o 5 dividindo, nós vamos ter o x igual a 6, né? Porque 30 dividido por 5 é 6. É só você pensar assim, qual o número que eu multiplico por 5 que dá 30? Ah, é o 6, então significa que o x é 6. Então nós encontramos o valor de x. Seria a letra B aqui. O valor de x. Na questão de baixo, diz assim, ó. Essa figura aqui mostra o esquema no qual esse daqui, ó, esse daqui, o DE, que é esse aqui de baixo, é paralelo ao BC, que é esse daqui do meio. Ele diz o seguinte, ó. O AB, ó, vale 20. Então aqui vale 20. Ele diz que o BD vale 16. Ó. BD, 16. E o CE vale 20. CE vale 20. E aqui, por incrível que pareça, ele não pergunta nada. Deixa eu ver aqui no site. Ele não pergunta nada. Bom, ele não pergunta nada, mas provavelmente é pra gente calcular isso aqui, né? O AC. Que é o que está faltando, né? Então a gente vai calcular o AC aqui. Como que a gente faz para calcular o AC? A gente vai seguir o mesmo padrão, ó. X sobre 20. Deixa eu ver, parece que tem alguém pedindo para entrar aqui. Matheus. Então, ó, x sobre 20 igual a 20 sobre 16. É sempre seguir o mesmo padrão, não muda nada, ó. É só fazer esse sobre esse e esse sobre esse. Então aqui é só multiplicar cruzado, 16x é igual a 20 vezes 20, né, que dá 400. E aí passa o x dividindo. X é igual a 400 dividido por 16. Bom, 400 dividido por 16 vai ser... Deixa eu fazer aqui. 400 dividido por 16 é 3 vezes... Não é o 3, é o 2. 2 vezes 16 dá 32. Sobra 8. Aí baixa o 0. 80 dividido para 16 é 5. Porque 5 vezes 16, ó, vai dar 80. Então o resultado é 25. Então x vale 25 aqui. No caso, 25 centímetros. Tá bom?
Bom, apesar dele não falar o que é para calcular, né, essa questão aqui seria anulada, já que ele não diz nada, porque ele poderia pedir para a gente calcular esse tamanho, poderia pedir para a gente calcular esse, mas seria bem mais complexo calcular esses dois. Na verdade, a gente, por enquanto, não tem ferramentas matemáticas ainda, até agora, no nosso conteúdo para estudar essa parte, tá? Então aqui a gente tem que calcular o x, tá? Então, aí vocês percebem, não sei se vocês já perceberam até agora, que tudo que a gente tem feito se resume, ou ele se torna repetitivo. Não sei se vocês já perceberam que esses exercícios eles se tornam repetitivos na sua solução. Ou seja, por mais que a gente faça vários exercícios diferentes, todos eles são iguais. Vocês conseguem perceber isso? Que se tornam todos repetitivos, ó. Todos eles, desde o primeiro aqui, ó. Só multiplicação. Arma conta, multiplica cruzado, resolve a equaçãozinha, encontra o x ou y. Todos eles seguem a mesma lógica, o mesmo raciocínio, tá? Vamos resolver mais dois exemplos e aí eu vou liberar vocês para irem fazer as atividades do plural, porque vocês sabem que vocês precisam terminar até sexta-feira para mim os exercícios referentes às aulas que irão cair na prova, tá? Então são bastantes, em termos de quantidade de exercícios, é uma quantidade razoável. Então eu vou liberar vocês para fazer essas atividades. Inclusive vocês podem tirar dúvida dessas atividades comigo, tá? Então é importante que vocês façam ela e aproveitem, claro, o tempinho que eu vou dar para vocês fazerem aí na aula. Bom, vamos fazer a questão 28. Ela tem aqui a mesma característica dessas outras. A diferença é que aqui o x não está sozinho. Então, teoricamente, o cálculo vai ser um pouco mais difícil, vamos colocar assim, com essas palavras, do que os anteriores. Então é bom fazer um desses aqui um pouco diferente com vocês, para vocês verem a solução. Então percebam que aqui eu tenho uma forma para fazer a multiplicação cruzada, tá? Já montei aqui a conta, tá bom? Observem que aqui o cruzamento das retas acontece depois que acaba o segmento, então não importa as retas se cruzarem. Mas vamos lá. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós teremos 10 que multiplica 5x menos 2. E aqui do outro lado nós teremos o 15 que multiplica o 3x mais 1. Bom, percebam que eu estou colocando entre parênteses, pois tem dois termos junto aí, né? Nessa parcela que tem o x, então é importante colocar entre parênteses para você não errar, já que quando tem dois termos, o fator multiplicativo é que ele precisa distribuir, né? Ele precisa multiplicar ambos os termos do cálculo, tá? Então, nós vamos fazer a distributiva. 10 vezes 5, 50. Então, vai ficar 50x. Menos 2 vezes 10, 20. Igual 15 vezes 3x dá 45x. Mais 15 vezes 1, 15. Bom, próximo passo é letras de um lado. 5x menos 45x, porque 45 passa para o outro lado. E números do outro. 15 menos passa mais 20. Fazendo a subtração e a soma, nós teremos 5x igual aqui a 35. Aí é só eu pensar um pouquinho e perceber que o número que eu multiplico por 5, que dá 35, é o 7. Então x vale 7, porque se eu passar dividindo, 35 dividido por 5 é 7. Aí eu encontro o valor de x, tá? Então esse aí foi o item A. O item B vai seguir o mesmo raciocínio. Nós vamos fazer 12 sobre 2x menos 2 igual a 21 sobre 3x mais 1. Multiplicação cruzada. Novamente, 12, coloca entre parênteses o 3x mais 1
igual ao 21, que multiplica o 2x menos 2. Aí vamos fazer a multiplicação distributiva, né? Fazer a multiplicação em chuveirinho. 12 vezes 3 vai dar 36x, mais 12 vezes 1 dá 12, igual 21 vezes 2x dá 42x, e 21 vezes 2 vai ficar 42. Então vai ficar 42x menos 42. Processo de resolução, letras de um lado, número do outro. Então 3x menos 42x, sempre mudando de sinal, e menos 42 menos 12. Efetuando as subtrações, teremos 36 menos 42 vai dar menos 6x. E menos 42 menos 12 fica menos 54. Como está negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. E aí teremos como resposta 6x igual a 54. Agora é só passar dividindo. Isso significa dizer que o x... Deixa eu riscar isso aqui. Significa dizer que o x vai ser igual a 9. Porque 9 vezes 6, 54. E aí a gente chega no resultado. Então percebam, tá? Que por mais que apareçam expressões um pouco maiores das quais a gente está acostumado, sempre o processo de resolução, o processo de chegar ao resultado é sempre o mesmo, tá? Por mais difícil que possa parecer, no fundo, né, no final de tudo, o resultado é obtido da mesma maneira, tá bom? Seja de um modelo simples, assim, ó, igual a gente fez, deixa eu voltar aqui no primeiro, seja com fração, seja com modelo simples aqui, que é só multiplicar cruzado, não tem nada junto com o x, né? Pode ser que tenha várias letras, pode ser que tenha algum valor a mais com x, pode ser que tenha dois pontos aqui com valores a mais aqui junto com o x, né? Que aqui no caso tem o 3x mais 1 e o 5x menos 2. Não importa esse ponto, o que importa é que no final das contas o processo de obtenção do resultado permanece inalterado, tá? Então ele vai permanecer da mesma forma. Aí vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo que a gente vai fazer agora é um exemplo de propriedade, tá, gente? Desculpa, de propriedade, de problema, que envolve propriedade, mas é um exemplo de problema, que é um exemplo que é bem interessante porque ele vai falar um pouco de geometria, de construção, né? Um pouco do raciocínio de engenheiro, né? Não que o engenheiro faça toda vez esse raciocínio, mas dá essa ideia aí de algo geométrico. Olha só, uma estátua projeta uma sombra de 8 metros, essa é a sombra aqui, no mesmo instante em que seu pedestal projeta uma sombra de 3,2 metros. Ora, se o pedestal tem 2 metros de altura, qual vai ser a altura da estátua que está apoiada nele, né? Então aqui nós vamos usar essa mesma relação que nós temos utilizado aqui para determinar a altura da estátua, tá? Que vai seguir aquela linha de raciocínio de altura. Por exemplo, a altura da estátua sobre a altura do pedestal vai ser igual à sombra da estátua sobre a sombra do pedestal, tá certo? Essa técnica aqui, gente, de calcular essa sombra e a altura, ela é importante, ela foi muito importante no passado, até mesmo para calcular a distância da Terra ao Sol, a distância da Terra à Lua, tá? Pois a gente usava, a gente não, né? No caso eu e vocês não, mas os matemáticos da época utilizavam essa noção para calcular essas distâncias astronômicas, tá? Então eles tinham noção mais ou menos de qual era a distância utilizando esse raciocínio matemático do Teorema de Tales. Bom, o processo de obtenção do resultado, como vocês sabem, é o mesmo. Multiplica cruzado, 3,2x igual a 16, que 2 vezes 8, 16. Aí passa o 3,2 dividindo. 16 dividido por 3,2.
Eu sempre ensino vocês que quando tiver vírgula, vocês podem, como só tem uma casa decimal, você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo, para você obter, né, a solução de maneira mais fácil. Ou seja, em vez de dividir por número decimal, você vai dividir por um número maior. Mas fica tranquilo, porque é só fazer a divisão. 160 dividido para 32. Vamos ver. Se eu multiplicar por 5, 32 vezes 10 vai dar 320. Se eu divido por 2, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Deixa eu pegar a calculadora logo, para não perder tempo. 160 dividido para 32, o resultado é 5. Já ia chegar ao resultado mesmo. Então, o resultado é 5. Eu posso dizer que a altura da estátua é 5 metros, tá? Essa aqui é a altura da estátua. Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo? Meninas aí, alguma dúvida? Pedro, Lineker, Luiz Felipe, Matheus, Bárbara, Caroline, Daniela, Isabela. Tá, esse é o momento de tirar dúvida, tá? Então, bom, como não apresentaram dúvida, essa é a nossa aula de hoje, tá?